Olá, galera que está ouvindo o podcast Entre Historiadores. Eu me chamo Maíla. Eu me chamo Letícia. E eu me chamo Pedro. E hoje, no podcast, a gente vai abordar uma temática extremamente importante e fundamental para a gente, enquanto educadores, né, que vai envolver psicologia, a adolescência e o uso das redes sociais. É interessante a gente pensar, a proposta do nosso podcast é conversar um pouco de uma maneira mais conscientizadora, para que a gente possa entender questões importantes que atravessam as vivências dos adolescentes da nossa sociedade, para que nós, como pais, familiares, educadores de adolescentes, para que possamos desmistificar essas concepções e lidar de uma maneira um pouco melhor em relação a essa temática. E vamos desnaturalizar essas questões envoltas sobre a adolescência. É importante destacar aqui, que esse é um trabalho da disciplina de Psicologia da Adolescência ministrada pelo professor Leonardo. Então, gente, é interessante a gente pensar que nas últimas décadas, nos últimos anos, há uma expansão das redes sociais e há um avanço tecnológico muito forte. Então, os relacionamentos, as interações, as formas de comunicação, elas acabaram se modificando. Esses adolescentes, eles passam um tempo considerável do seu dia conectados e esse acesso à tecnologia é, de certa forma, uma faca de dois gumes. Então, ela pode ser utilizada de uma maneira benéfica, mas, ao mesmo tempo, se utilizada de maneira excessiva. Então, aqui a gente tem uma relação entre o uso e o abuso. Quando esse uso de redes sociais ele acaba se tornando um abuso, pode se tornar algo bem problemático. É que a gente não está querendo aqui, com esse podcast, atacar ou discriminar, o uso das tecnologias, até porque o avanço das tecnologias proporcionou várias coisas importantes, Mas também a gente tem que estar pensando aqui nesse podcast, principalmente na questão do desenvolvimento da adolescência, do desenvolvimento desse cérebro, da personalidade, da identidade desse adolescente que está vivendo nessa contemporaneidade, nesse uso excessivo de internet, todo mundo muito conectado. Quando a gente reflete sobre esse lado, a gente percebe a interferência que as redes sociais têm nos aspectos da vida, principalmente nos impactos cognitivos, emocionais e comportamentais desse adolescente. É interessante pensar que na adolescência o indivíduo está passando por transformações em diversos âmbitos, sejam eles biológicos, sociais, psicológicos. E isso faz com que, se a gente pense, por exemplo, no desenvolvimento biológico, o adolescente passa por um processo que ele está necessitando e ele está em busca de recompensas, de prazeres imediatos. E se a gente para pensar que as redes sociais elas podem propiciar esse prazer imediato de uma forma facilitada, faz com que esses indivíduos eles estejam muito mais suscetíveis, muito mais vulneráveis a desenvolver um certo tipo de dependência. E a gente está vendo ali uma busca pela essa identidade, Eles estão construindo a identidade, é uma fase extremamente importante, principalmente porque eles vão procurar a validação social, nessa cultura, na sociedade que eles estão inseridos. Se a gente pensar que agora eles não estão mais buscando os pais, estão buscando a identidade ali na família, em criar essa identidade, ele está no processo de autonomia, de independência, de pensar por ele próprio, dele tentar construir esse pensamento próprio também. E os pais e professores não podem deixar que o adolescente fique isolado, sozinho com as redes sociais, com o celular. É importante limitar, colocar limites claros, não ficar achando que é normal porque é adolescente e tem que deixar ficar lá jogado no quarto, e não é assim. A gente vai tentar aqui, no decorrer desse podcast, desenvolver essas questões com vocês. Pois é, Pedro, a gente tem que sempre pensar que aqui a gente está tratando de um período importantíssimo de transformações, E a gente precisa ter cuidado enquanto adultos responsáveis, porque a gente está inserido nesse contexto de redes sociais, Desse mundo extremamente virtual. A gente sempre tem que estar online e traz outros desafios diferentes do que eram em outras décadas. Quando a gente fala, um pensador da psicanálise, Lacan, ele traz para a gente entender esse processo também, porque ele destaca que a adolescência ela tem essa perda de vergonha, e a exposição excessiva de
confidências, de expor essas coisas íntimas, né? E é algo que a gente consegue ver muito nas redes sociais. Os jovens de hoje em dia não têm medo de se mostrar, então ele está buscando um olhar do outro para se validar, para se definir em quem ele é, né? Para ele tanto se enxergar e conseguir se enxergar, não, para ele tanto se enxergar e conseguir ver o outro, né? Entender esse outro. E é importante destacar, Maíla, que foi a psicanálise, principalmente Freud e outros teóricos, que normalizaram, né, que o adolescente é rebelde, que o adolescente é uma causa perdida, que o adolescente não tem que ter uma responsabilidade excessiva, né? Então a gente tem que colocar também essa questão da adolescência como uma construção, né? Uma construção que se perpetuou durante o tempo e que até hoje se encontra enraizada na nossa sociedade, né? Que o adolescente é rebelde, que o adolescente é uma causa perdida e que não vale a pena estar se preocupando, estar correndo atrás, estar buscando entender o adolescente, porque isso faz parte, é uma fase, não é bem assim, né? Para a adolescência, hoje é associada à cultura e principalmente às redes sociais, né? A gente tem esses espaços digitalizados que viram espelhos, né, para a formação dessa identidade. Então, como essa formação de identidade ela se impacta enquanto há convivência com essas redes sociais? A gente sempre tem que pensar, porque os adolescentes, eles traduzem essa competição, essa visibilidade online, né, que é uma coisa que Han ele fala, né, que a modernidade ela tem essa necessidade de ser visto, né, de transparência, né, que a gente sempre tem que estar mostrando por completo. E para a adolescência, a visibilidade online, né, está impactada no likes. Eles querem mais seguidores, mais exposição e isso vai gerando um ciclo, né, de validação representada nessa cultura da internet, essa cultura de exposição de likes, né? Cultura de amor líquido, de paixões líquidas, né, de atenção líquida. É como o Bauman fala, né? Tudo fica líquido. Então a gente tem que voltar e perceber que as nossas relações não podem se limitar ao cyberespaço, né? Ao mundo online. A gente precisa estar perto do outro, experimentar novas coisas, viver de fato, porque a internet ela proporciona muitas coisas boas, mas estar do lado do outro, ver a outra pessoa que a gente gosta, isso daí não tem preço. É muito interessante, né, como vocês falaram, a gente pensar nessa noção de que os relacionamentos eles passam a se organizar nesses meios virtuais, né? Então eles deixam de ter o âmbito somente físico, mas isso faz com que, como os meninos mencionaram, esses conteúdos, né, esses adolescentes, eles queiram publicar coisas que vão dar mais likes, que vão dar mais comentários. Então, muitas vezes, inclusive, eles vão postar coisas e conteúdos que estão sendo manipulados ali, que muitas vezes não condizem com a realidade, mas porque eles querem ganhar seguidores, porque eles querem essa validação social. E muitas vezes tem até a questão de deletar um conteúdo porque ele não alcançou o engajamento que era esperado.
Inclusive, gente, é muito bom a gente pensar em relação à ideia de que esses adolescentes eles têm uma necessidade de se manter conectado permanentemente. Então, além dessa questão dos próprios seguidores, engajamento, validação, essa necessidade de usar excessivamente faz com que gere uma dependência. E aí, quando a gente parte para o campo da dependência, é quando se torna um uso, né, que na verdade se torna um abuso, que é algo mais problemático. Então, isso acaba influenciando em outras questões. Se torna uma patologia, né, Letícia? A questão do sono, você também não vai ter atenção, que vai ser pouquíssima, né? A falta de apetite também, que você vai ficar ali e vai esquecer do mundo, né? E tantas outras questões, que a gente percebe que não é só uma coisa interna, né? Ela tem a questão interna, mental, mas também leva para a questão física, né? Então o corpo da gente também vai sentir essa dependência, né? É como se fosse um vício mesmo, é como se fosse uma droga, né? O álcool, alguma coisa assim. Uma substância que mexe com o nosso cérebro e que leva... É quase como se o celular, né, que é o aparelho que mais eles usam, vira o coração deles, né? Então, a partir do momento que eles não estão ali na mão, não tem mais vida para eles, como né? Se tivessem amputado um membro, né, do corpo. E isso acaba gerando sinais de irritabilidade, de instabilidade emocional, principalmente quando esse tempo de tela é reduzido ou então eles são privados desse acesso. E é interessante a gente pensar que todas essas consequências, né, elas estão muito relacionadas. Então, quando a gente fala de coisas físicas e psicológicas, elas acabam se entrelaçando. E uma das coisas que é muito importante pontuar é que o abuso de telas, né, o abuso de redes sociais, acaba afetando negativamente no quesito de ansiedade, de depressão. Como vai essas crianças, esses adolescentes na escola, né? Como vai dentro de casa? Sem energia para brincar, sem energia para estar conversando com os seus pares, né? De sair, de andar, de ler um livro, né? Como vai ser? A gente está perdendo essa linha de ter essa sensibilidade, né? A gente está perdendo o tato com as coisas. E principalmente quando o meio dele, social, está inserido nessa internet. Então, tipo, a sociedade é a internet praticamente para eles. É só a gente pensar naqueles casos que estão no nosso cotidiano, né? Nossos irmãos, nossos alunos, né? Principalmente nossos alunos. Mas quando eu penso assim no meu irmão, ele chega da escola para ele entrar no mundo social dele, que é os joguinhos online, né? Esses joguinhos que dá para ter essa troca de conversas. É ali o mundo dele de socialização. Ele não tem nada mais do que isso. E isso acaba afetando, inclusive, as relações com a própria família. Então, há uma superficialidade nessas relações. E não somente nesse quesito social, mas a própria questão da depressão, ela pode vir, né, como uma consequência em relação a, como a gente já comentou, a essa ideia de validação social associada a corpos perfeitos, né? Como se as redes sociais fossem uma vitrine virtual. Então, há um sentimento de inadequação, há um sentimento de baixa autoestima e até mesmo de isolamento, sem contar com a ideia, né, e com a noção que acaba se propiciando nesse espaço do cyberbullying. Então, essa sensação de que você está sendo isolado, as próprias agressões virtuais, né, acaba com que isso afete o adolescente, o psicológico. E não somente isso, mas como a gente já comentou, tem a própria questão de que a vida acadêmica, nós como educadores, é importante que a gente pense que a vida acadêmica acaba sendo afetada porque esses estímulos muito altos, né, fazem com que o adolescente ele acabe desenvolvendo uma desatenção, uma hiperatividade em relação a coisas que precisem demandar mais tempo, como aulas ou atividades em sala de aula. E não somente isso, mas a gente pode destacar também a questão dos transtornos alimentares, né? É isso mesmo, Letícia. E também tem a questão da automutilação, né? Da autolesão e do suicídio. A gente pega dois casos concretos. O filho da cantora Valquíria Santos, Lucas Santos, ele publicou um vídeo no TikTok e a partir desse vídeo pessoas começaram a destilar ódio, né? A cometer homofobia com ele. Ele não aguentou e cometeu suicídio. E também tem o caso da Baleia Azul, onde os desafios, né, faziam as crianças e os adolescentes se colocarem em perigo, né? Se automutilarem. Isso é uma coisa que os pais têm que ter atenção dentro de casa e os professores também dentro das escolas, né? Então a comunidade tem que trabalhar em conjunto para que essas coisas não passem ilesas, né? Porque quando há uma omissão em relação a essas situações, acaba gerando ainda mais conflitos, ainda torna a situação ainda mais problemática. A própria ideia de que a omissão ela acaba gerando uma deseducação. Então é importante que a gente fale sobre esses temas abertamente, que a gente desmistifique e desnaturalize as noções de que o adolescente ele precisa ser colocado separado da sociedade e a própria ideia de enxergar esses indivíduos como pessoas problemáticas e ver a adolescência pelo viés da aborrecência, né? São sujeitos e precisam ser tratados como tal. Quando há a educação, a gente proporciona um mundo virtual onde
os benefícios se fazem presente, como a conexão e comunicação, o acesso à informação, a expressão criativa, oportunidades profissionais, conscientização e ativismo. Ou seja, perceba que o problema não é a internet em si, mas o excesso. O excesso é que estraga. Como aquele velho ditado, né? Tudo em excesso acaba fazendo mal. Então, se os professores, os pais, a sociedade como um todo estiverem em conjunto, trabalhando em conjunto, os psicólogos também, né? É importante destacar aqui, os psicólogos também, haverá um espaço saudável, um espaço onde os nossos jovens, nós todos, poderão aproveitar sem causar mais estragos, mais danos para si e para o outro. É importante que seja promovido esse uso responsável, né? Não se trata de dizer que não se utilizarão mais redes sociais, até mesmo porque no nosso mundo, na nossa sociedade, isso é um pouco impensável. Mas, na verdade, promover esse uso que seja responsável para que esses adolescentes eles possam ter melhorias no seu bem-estar mental. Então, utilizar as tecnologias de uma forma positiva. É muito importante essa questão da integração entre a família, a escola, a sociedade, para que haja uma melhoria nessa qualidade de vida dos adolescentes. E aí, se a gente for pensar em possibilidades práticas, né, é interessante que tanto a escola, quanto a família, quanto a sociedade pensem em indicar e estimular esses adolescentes para que eles tenham auxílio psicológico, né, tanto em questão ao diagnóstico precoce, quanto para lidar com esses conflitos que acabaram já se desenvolvendo nos adolescentes. Então, não somente preventivas, mas de resolver, de fato, os que já estão com problemas e com consequências evidentes. E aí, além disso, é importante que a gente incentive nesses adolescentes a prática de atividades que sejam de uma forma mais offline. Então, por exemplo, atividades físicas que, além de tirar eles das telas, vai trazer benefícios físicos para o seu próprio desenvolvimento. Até mesmo a questão de estimular eles a hobbies. Então, é importante que haja um equilíbrio e um estímulo para que a vida desses indivíduos, elas haja uma interligação entre momentos tanto online quanto offline. Tanto o mundo real quanto o mundo virtual. E não adianta a gente demonizar a internet enquanto a gente sendo adultos responsáveis e esquecendo que se a gente não propicia para esse adolescente um ambiente de desenvolvimento positivo, ele vai recorrer a situações, tanto situações de risco, né, mas situações que levem a ele tentar descobrir esse mundo a partir de outras maneiras, né? Se a gente, enquanto educadores, né, talvez enquanto pais, a gente não auxilia esse adolescente em situações adversas na vida, ele vai recorrer a situações mais fáceis, né? Que tá ali um conteúdo exposto na internet para ele saber. Então, se a gente não fala sobre sexo, eles vão recorrer à pornografia. Não que seja uma coisa assim de causa e efeito, mas pode ser uma coisa que tem um fator de levar ele a isso. Então, se o ambiente familiar não for acolhedor, vai acontecer de ele acabar procurando uma família, entre aspas, na internet, né? Então é importante a gente trazer uma qualidade de vida para esses adolescentes, né? Um suporte emocional. E é com conteúdos desse que a gente começa a conscientizar não só educadores, mas pais, mas avós que têm esse medo e demonizam a internet sem refletir a ação dele enquanto um adulto responsável que está ali atuando na vida desse adolescente. E se questionar, eu estou atuando mesmo ativamente na vida desse adolescente de forma positiva para ele conseguir se desenvolver plenamente, né, o desenvolvimento cognitivo, emocional e de sua identidade, né? É isso que é uma coisa que a gente percebe. Quando esse adolescente tem autoestima, quando ele tem esse âmbito familiar que dá um suporte emocional, ele não entra em situações de risco. Ele tende a não entrar, né? Ele tende a pensar mais do que uma pessoa que não tem esse suporte emocional, né? Não tem essa família que seja positiva e não uma coisa negativa, né? Que sempre condene ele, sempre recrimine ele, porque ele está usando a internet. Que a gente deixou aqui algumas indicações para a gente refletir em outros formatos, não só de podcast. Isso, gente. Hoje o nosso podcast vai ficando por aqui. Hoje a gente bateu um papo, né, sobre saúde mental dos adolescentes, sobre internet, o uso e o abuso de redes sociais e de tela. Espero que nós tenhamos trazido reflexões interessantes sobre a temática, que tenham agregado conhecimento a vocês. A gente agradece bastante a escuta. Se você gostou do conteúdo, compartilhe nosso podcast com amigos, com conhecidos, para que essas reflexões elas possam ganhar espaço, porque elas são muito pertinentes, elas são muito importantes para a nossa sociedade. E lembre, o jovem não precisa só ser amado, ele precisa saber que é amado.